Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje eu quero trazer para vocês um aplicativo que eu tenho usado, que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem e tem me ajudado muito a organizar a minha rotina. Eu criei um sistema com ele aqui, onde eu utilizo dois aplicativos que esse mesmo aplicativo fornece, e isso me garante, eu integrei, né, esses dois de uma forma que isso me garante conseguir acompanhar as tarefas que eu tenho para fazer no dia a dia, minhas agendas, meus compromissos, tanto pessoal quanto do meu escritório. Esse aplicativo que eu utilizo é o Notion, e além do Notion, do aplicativo Notion em si, a gente tem o aplicativo Notion Calendar, né? Que a gente consegue integrar os dois. Então, o que aparece no Notion aparece no Calendar e assim por diante. O que eu coloco no Calendar também vai para o Notion. Então, eu criei um sistema onde eu consigo ter todas as minhas tarefas num calendário. Isso fica linkado com o meu Notion, com os meus projetos, com as coisas que eu tenho que fazer lá. E o mais legal é que fica no meu celular também. No final desse vídeo eu vou pegar a tela do meu celular aqui, vou gravar para você ver como que funciona no meu celular isso, para deixar eu sempre atento às próximas tarefas, ao que tem que ser feito. Enfim, é um sisteminha que eu criei aqui, que eu desenvolvi, que tem me ajudado muito e eu quero compartilhar isso aqui com você, tá bom? Então vamos aqui para a nossa aula, que eu vou mostrar aqui como que funciona, tá? Basicamente, então, eu vou começar aqui pelo Calendar, né? Então, esse aqui é o aplicativinho ó, do, Google, do Notion, né? Eu ia falar Google Calendar, mas é do Notion. Então, é o Notion Calendar, né? E o mais legal, que foi uma coisa que fez com que eu conseguisse integrar esses dois, é que agora ele tem a integração com o iCloud, né? Então, eu nunca fui muito de utilizar o Google Agenda, né? Eu sempre utilizei o iCloud ali por causa do celular, mais fácil. Eu gosto dos aplicativos próprios da Apple ali, né? Então, antes eu não usava muito dessa forma porque não tinha essa integração, tá? Então, depois que... Aí eu acabava usando duas agendas, né? Eu usava isso aqui e usava mais as minhas agendas das coisas pessoais ficavam no aplicativo da Apple ali, né? No calendário do celular. Então, isso eu não gostava, né? De ter dois aplicativos para gerenciar as coisas. Agora, aqui, eu consigo ter tudo num só, porque tudo que eu lanço aqui no meu Notion Calendar, ele já vai automaticamente lá no meu celular, no calendário da própria Apple, ali, do celular da Apple, tá? Então, eu não preciso linkar a minha conta com uma conta do Google, tá? Para puxar o calendário deles. Então, isso me garante o quê? Por exemplo, essas tarefas aqui, ó, são tarefas que elas estão no meu calendário do celular, lá no meu calendário da Apple. Então, se eu abrir aqui o Notion, que a gente já vai ver isso aqui, por exemplo, aqui em rotina, ó, deixa eu abrir esse carinha aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu só ver onde que eu consigo ver isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Deixa eu entrar numa aqui e aqui em rotina. Aqui, ó. Assim a gente consegue ver melhor, tá? Porque isso daqui, ele tá aqui no dashboard, rotina, ó, e eu tenho essa visualização. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse meu calendário aqui, ó, né, dia 23, 24, 25, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, reunião Etos, reunião Gabriel e tenho tudo isso daqui, ó, que são os meus blocos de tempo de tarefas que eu tenho para fazer no meu dia, né? Se eu voltar aqui no meu calendário, você vai ver que ó, eles são bem parecidos, né? Eu tenho aqui ó, do dia 23, 24, 25, 26 e aqui também, né? A semana, ó, 23, 24, 25, 26. Mas olha lá, aqui no dia 23 e 24 eu não tenho essas tarefas aqui, ó, tá? Em azulzinho. Por quê? Porque essas tarefas, apesar delas aparecerem aqui para mim, elas estão só no meu calendário do celular. Então elas aparecem aqui e aparecem no celular. Elas não aparecem aqui dentro do Notion. Isso é muito legal, porque fica integrado no meu Notion com as coisas minhas pessoais. Então, por exemplo, eu tenho um pessoal que trabalha comigo aqui no escritório, eles não precisam saber que ter essa agenda aqui, ó, para eles, que né, nesse dia tem jiu-jitsu, que nesse dia eu tenho que levar as crianças no clube, né, que no domingo aqui, ó, eu tenho missa, que no sábado eu vou ter aqui o treino de jiu-jitsu de novo. Então, quem trabalha comigo e tem acesso aqui a esse Notion não precisa saber dessa minha tarefa, né? Eles precisam saber das reuniões que eu tenho, por exemplo, aqui com essa empresa, reunião com o Gabriel, enfim, eles precisam saber aqui, ó, essas reuniões específicas. Agora, o meu calendário eles não precisam saber. Porém, para mim marcar uma reunião para o meu escritório, para alguma coisa, eu tenho que saber que, por exemplo, sei lá, eu tenho esse compromisso que é aqui 10 horas, né? E ó, isso daqui é recorrente, então se eu alterar qualquer coisa, ele vai alterar todas as próximas semanas. Então, digamos aqui, ó, eu não preciso
Se eu sei que eu tenho um compromisso aqui, né, eu não vou marcar nada de projetos ou alguma coisa específica nesse dia, tá? Então, isso é bem legal, essa integração, tá? Então, eu criei um sisteminha, tá? Então, aqui, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho o meu dashboard, esse é o meu dashboard do Notion, onde eu tenho todas as minhas informações, né, do que eu tenho para fazer no dia, dos projetos que eu estou trabalhando, do que eu tenho para fazer, né? E se vocês olharem aqui, ó, no canto esquerdo, me confundi esquerdo e direito, no canto esquerdo aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho, ó, só uma pastinha, tenho mais nada. Então, é um dashboard bem clean, bem limpo, bem prático, usual, tá? Então, eu tenho aqui meu endereço, contato, e-mail, né? Porque quando eu preciso, às vezes, mandar isso aqui para alguém é muito fácil, eu só copio isso daqui e mando, né? Tem aqui os meus projetos que estão em andamento, né? E dentro de cada um desse projeto eu tenho várias etapas, né? De um sistema que eu criei chamado Jornada do Cliente, onde a gente tem várias etapas ali dentro que garantem que o nosso projeto seja executado seguindo cada etapa, sem retrabalho, sem, né? Que as coisas consigam ser entregues no prazo. Então eu tenho esse sisteminha aqui dentro, tem uma carinha aqui que foi adicionada antes. Então, tá tudo certo aqui dentro desses projetos, o que está sendo feito, por quem, como está sendo feito, né? Isso aqui tá tudo aqui dentro. É um sistema que eu criei de acompanhamento de projeto. Então, quando eu entro num projeto específico aqui, eu tenho tudo isso certinho. Por exemplo, eu vou criar um novo aqui, só para a gente não entrar, né, em algum de cliente que tem ali, ó. Eu vou colocar 201, que é o meu sequencial aqui, com o nome de projeto. Então, acabei de criar um projeto novo. Você vai ver que quando eu entrar aqui, ó, ele já vai ter toda a estrutura pronta, já. Quem que é o cliente, acompanhamento, a data de início, qual que é o processo da prefeitura, né? Eu tenho várias relações, né? Então, andamentos de projetos, pendências de projetos. E aqui, ó, eu tenho todas as tarefas, né? Eu vou vir aqui, vou colocar um filtro, né? Que acabei de criar. Então, eu vou vir aqui no filtro, ó, e vou colocar projetos, 201, e aí ele só vai me aparecer as tarefas desse projeto. Aqui nas etapas também, eu tenho as etapas de todos os meus projetos, né? Mas eu venho aqui agora, só coloco um filtro, vou colocar aqui filtro 201, que foi o projeto que eu acabei de criar, e olha só, vai aparecer as etapas por fase só daquele projeto específico, tá? Então eu não tenho nenhuma, por quê? Porque eu acabei de criar esse projeto. Basta eu clicar aqui em etapas e olha lá, pronto. Então, concepção, estudo preliminar, projeto legal, estrutural, tudo prontinho. Então eu vou começar a concepção, eu clico aqui dentro, ó, e eu tenho tudo que eu tenho para fazer, ó, reunião de equipe, croquis de estudo, cadastro no Revit, né, modelagem do terreno. Então cada item aqui tem o seu checklist do que precisa ser feito, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Implantação, planta de área, localização, planta de layout, planta de anteprojeto, quais são os requisitos, né, para essa etapa. Então, eu preciso estar com a modelagem de arquitetura pronta. O que é o produto gerado? Uma planta em PDF. Qual que é o entregável? Enviar o PDF ao cliente. Então, tá tudo aqui para todas essas tarefas, tá? Mas só entre parênteses aqui, não é o foco do nosso vídeo. O que eu quero mostrar é como que eu utilizei essa integração para ajudar a melhorar a minha produtividade no meu escritório e ter essa visão clara de tudo que eu tenho que fazer, tá? Basicamente, o que eu fiz? Eu criei, então, essa integração entre o Notion, né, o Notion Calendar e o meu aplicativo do celular, que é o calendário ali da Apple, né? Então, eu criei essa integração e aí eu comecei a estruturar isso daqui, ó. Tenho olhado bastante sobre vídeos, né, e estudado um pouco sobre produtividade, e uma coisa que o pessoal fala muito é sobre blocos de tarefas, né, blocos de tempo ou blocos de tarefas. Então, o que significa isso? Você vai criar ali um bloco para desenvolver uma determinada tarefa. Então, eu vou separar um horário, por exemplo, das 8 ao meio-dia, para desenvolver uma determinada tarefa. Então, você vai separar espaços de tempo na sua agenda para você poder fazer isso. Então, antes, né, o que eu fazia? 8 horas eu vou trabalhar num projeto específico. Eu vinha aqui e colocava o nome do projeto específico que eu vou trabalhar. Aí depois eu ia trabalhar em outro projeto às 10. Daí eu vinha aqui e colocava que às 10 horas eu ia trabalhar em outro projeto. Mas nunca batia, sabe? Eu não conseguia, tipo, começar num projeto às 8, terminar às 10, às 10 começar outro, terminar meio-dia outro. E aí eu tinha que toda hora estar aqui na minha agenda organizando isso. Então é muito ruim, era muito difícil. Eu tinha que estar toda hora mexendo na minha agenda. E com essa forma de organização aqui, o que me ajudou? Eu organizo isso daqui na noite anterior. Então, digamos que o meu reloginho aqui, ó, em vez de 9 e 7 da manhã, ele já esteja aqui em 10 horas da noite, tá? Então, chegou o final do dia, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu pego... É o único trabalho que eu tenho, tá? Mas é um trabalho bom porque me força a, todo dia, organizar a agenda do próximo dia. Isso é uma coisa que também, se você começa a estudar sobre produtividade, né, ler um pouco sobre isso, você vê que o pessoal fala, né,
que você tem que sempre organizar o seu próximo dia, né, no dia anterior. Ou seja, organizar o seu dia no dia anterior, né? Então, hoje, à noite, eu organizo o meu dia de amanhã. Então, eu sento, eu olho, e isso toma, assim, 5 minutos, tá? Nem isso, às vezes 2 minutinhos você já fez isso. Você organiza o seu próximo dia. Então, daí você já consegue ver se você tem reunião, se você não tem, se você tem alguma coisa específica, se você não tem, né? E você consegue organizar isso. Então, por exemplo, o que que eu faço? Vamos supor que o meu reloginho já esteja aqui em 10 horas da noite e esse é o horário que eu parei no meu dia, terminei todas as minhas coisas e eu vou sentar para para poder organizar isso daqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, rotina matinal, jogo para cá. Claro que no sábado aqui não teria, né? Eu jogaria já para outra semana, mas só um exemplo. E para jogar para outra semana, eu só clicaria, vamos voltar ele aqui. Então, por exemplo, de sexta para sábado, sábado não vou fazer nada disso aqui, né? Então, eu clico aqui e já jogo para segunda, ó. Vem aqui, clico no dia 30, ele já vai lá pro dia 30, tá? Mas eu vou só fazer aqui, porque se eu jogar pro dia 30, ele vai aparecer na outra aba aqui, ó, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pro dia 30. Então, eu venho aqui, ó, jogo para cá e pronto. Clico aqui, ó, retornos e pendências, jogo para cá, financeiro, jogo para cá, projetos, jogo para cá. Eu só vou jogando para cá, ó. Por quê? Porque esses são os horários padrões, né, que eu determinei para fazer as minhas tarefas, tá? Então vamos supor que eu não estou no sábado aqui, tá? Vamos supor que esse dia 28 aqui, ó, é o meu próximo dia. Eu estou hoje no dia 27, já é 10 horas da noite, e eu estou jogando as coisas aqui para o meu próximo dia, que vai ser o dia 28, vamos supor que é uma quinta-feira, tá? E aí, beleza, então, ó, isso aqui são os meus blocos de tempo, e eles são meio fixos. Eu determinei que das 6 às 8 vai ser minha rotina matinal, que das 8 às 8 e meia eu vou chegar no escritório, né, o horário que eu chego no escritório, e eu vou fazer o quê? Retornos de pendências, né, então eu vou pegar tudo que tem pendente de mensagem no WhatsApp, um retorno que eu tinha que dar para alguém, alguma coisa que eu tenho que fazer específica e vou dar esse retorno, né, para o meu cliente, para algum colaborador, enfim, eu vou olhar tudo que ficou para trás, digamos assim, do dia anterior que eu não fiz, que eu posso, ou que eu já fiz e esqueci de concluir, ou que eu posso resolver já ali rapidinho e despachar, para mim não ficar com isso na cabeça o dia inteiro, tá? Depois das 8h30 até as 9 é o financeiro, então é onde eu pego e anoto todas as coisas do dia anterior, então eu entro no extrato do banco ali e vou lançando, vendo o que foi gasto, lanço as coisas que tem que lançar, pago o que tem que pagar, né? Enfim, organizo isso. E das 9 ao meio-dia é a minha etapa de projeto, tá? É onde eu vou parar, então, das 9 ao meio-dia e vou projetar. E aí, em qual projeto que eu vou trabalhar? Você já vai ver que dentro de cada um desses elementos aqui tem algumas informações também, tá? Mas o fato é que meu bloco de tempo de projeto é das 9 ao meio-dia, tá? Aí, meio-dia, eu paro, vou buscar meus filhos na escola, a gente vai almoçar. Antes até tinha um bloco aqui chamado almoço, tá? Mas aí para mim acabou não fazendo muito sentido, eu deletei, deixei em branco mesmo, tá? Da 1h30 às 12h30 é o horário que eu separo para criação de conteúdo, então é onde eu publico meus posts no Instagram, vou gravar uma aula, vou gravar um vídeo, né? Vou fazer alguma coisa específica, tá? De criação de conteúdo, vou criar um anúncio, vou, enfim, fazer alguma coisa, criar alguma aula, editar algum vídeo, enfim, é o horário específico, uma hora que eu tenho para criar conteúdo, gerar conteúdo, fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Das 2h30 às 6 é o outro bloco de tempo que eu tenho para projeto. Então eu paro nesse horário e vou projetar, tá? Depois eu saio 6 horas, aí eu tenho todo aqui um tempo que eu fico em casa, fico com meus filhos, né? Se for num dia de semana, a gente vai pro clube, a gente tem jiu-jitsu, enfim, né? Outras atividades em família. Antes eu também tinha um bloquinho de tempo aqui para isso, era chamado família, né? Mas também preferi deixar em branco isso e eu coloco alguma tarefa aqui no meu horário pessoal, porque igual eu falei, se eu faço isso daí aqui, aparece lá no Notion para colaboradores, outras pessoas, então eu acabei não fazendo, tá? Aí às 9 horas até as 9h30 é um horário que eu tenho para prospecção, onde eu sento para criar estratégias para prospectar novos clientes, tá? E depois das 9h30 até as 10 é um horário que eu separo para estudo. Isso daqui, ele tá assim, desculpa, pequenininho, de meia hora, porque eu quero que ele fique pequenininho assim, mas não que demora só isso, tá? Às vezes, por exemplo, eu pego um dia aqui que eu não tenho nada à noite, meus filhos dormem cedo, geralmente 7h30, 8 horas, às vezes eu chego do jiu-jitsu ou não vou no jiu-jitsu, então eu vou relocando, ó, eu coloco isso daqui aqui, esse aqui um pouquinho para cima, e eu fico tipo um pouquinho mais de tempo fazendo isso, né? Ou estudando, eu jogo um pouquinho mais para cima e fico até umas 10h30, 11 horas estudando, tá? Então são coisas assim que eu tenho para lembrar, que eu tenho para fazer,
Então, por isso que eu deixo eles aqui no finalzinho, mas não que necessariamente eles vão começar às 9, às vezes começa um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, né? Tem dias que eu só faço prospecção e não estudo, tem dias que eu estudo e não faço prospecção, tá? Então, eu chego do treino, por exemplo, 9h30, 9 horas, na verdade, até eu tomar um banho e tudo, 9h30 eu tô liberado, né? E aí eu começo a estudar. Então eu só estudo, não faço essa prospecção. Então isso aqui são 2 bloquinhos que eu deixei ali embaixo, mais para quê? Porque você vai ver que dentro de cada um desse bloquinho, sempre quando a gente clica ele aqui, ó, no Calendar, né? Ele tem aqui, ó, gerenciar no Notion. Isso aqui serve tanto aqui para o computador quanto para o celular, para o iPad, qualquer lugar que você acesse, tá? Outro computador também. Então eu clico aqui, por exemplo, em estudo, ó, gerenciar no Notion, e ele vai abrir o meu Notion aqui com os estudos, ó. E aí tem aqui, ó, o que eu estou estudando. Então eu estou fazendo esse curso aqui de aposentar-se em 8 anos. E aqui é o que eu tenho de estudo, que é a minha lista de estudo, o que eu tenho para fazer. Então, produtividade, que eu já tenho algumas coisas, o curso IA do Éder e filosofia de investimento. Então, isso aqui, por que eu tenho isso aqui, né? Porque eu tinha muito problema de, hoje eu sento para estudar uma coisa, amanhã eu sento para estudar e eu estudo outra coisa, daí depois eu sento para estudar e estudo uma outra coisa, nada a ver. Então, eu não tinha uma continuidade dos meus estudos. Então, eu criei isso daqui para quê? Então, eu estou estudando esse aqui. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu abro isso daqui e eu vou estudar isso daqui. Enquanto eu não terminar, depois eu até vou colocar um concluído aqui, né? Quando eu terminar isso daqui, eu jogo para o concluído, coloco outra coisa e eu vou estudar aquela coisa até eu terminar, tá bom? Então, isso que é o legal. Então, o bom disso daqui, ó, o bonde, né? O bom disso daqui é porque dentro de cada um desses itenzinhos, desses blocos, eu tenho a tarefa que eu tenho para fazer naquele bloco. Então, se eu entro aqui em rotina matinal e gerenciar no Notion, eu tenho aqui minha rotina. Então, acordar, tomar banho, arrumar as crianças, tomar café e deixar as crianças na escola. Essa é a minha rotina matinal. Retornos e pendências, eu venho aqui gerenciar no Notion e eu tenho aqui, ó, tudo que eu tenho para fazer hoje. Isso aqui eu já organizei no dia anterior. Então, o render da casa MM, planta baixa do Piazza, humanizada, a regularização da nossa casa, a gente fez umas reformas, umas coisas eu tenho que aprovar na prefeitura, e um retorno da prefeitura do lounge, tá? Então eu preciso dar esse retorno aqui desse protocolo de prefeitura, tá? Aqui eu tenho as atrasadas, que são coisas que eu tenho para fazer, mas ontem à noite eu olhei isso daqui e de tudo isso aqui que eu tinha para fazer, o que eu joguei para hoje foi isso daqui, tá? E aqui são coisas que eu tenho para fazer amanhã, que às vezes eu anoto também. E o mais legal é o quê? Que esse hoje, ele tem um editzinho no meu celular. Então, quando eu tenho qualquer tarefa, tipo assim, eu tô na rua, lembrei de alguma coisa, eu clico nesse íconezinho, ele já vai direto para essa páginazinha do hoje, eu clico aqui em nova página e coloco a tarefa que eu tenho para fazer. Isso é muito, muito, muito prático e salva muito, assim, durante o dia, né? A gente não ficar tentando lembrar as coisas que a gente tem para fazer, tá? Você pensou em alguma coisa para fazer, você vai lá e você anota. E no outro, se você não fez naquele dia que você notou, quando de noite você chegar para olhar, ela vai estar no atrasadas aqui, e você, opa, isso aqui eu anotei, ficou atrasado, eu não fiz, então você joga para o dia que você quer fazer, tá? Ou você vai chegar no final do dia, você vai organizar essa tarefa, você vai, bom, essa tarefa aqui foi uma que eu tinha adicionado hoje, mas eu não fiz, então eu já vou pegar ela aqui, ó, e já vou jogar para amanhã. Então ela vai sumir daqui, mas quando virar o dia, né, ela vai aparecer no hoje de novo, tá bom? Então isso aqui tem me ajudado muito. Essa organização de blocos de tempo tem me ajudado bastante. Então, financeiro também, ó, eu tenho aqui meu financeiro. Então, quando eu entro aqui, ó, aqui vai ter tudo o que eu tenho a pagar e o que já foi pago. E o mais legal disso daqui é o quê? Que eu tenho aqui, ó, os templates. E esses templates, eles são recorrentes. Então, ó, esse mês, por exemplo, eu já paguei tudo. Mas no próximo mês vai entrar de novo aqui como itens, né? O aluguel, meu estacionamento, que é aqui do prédio, e o condomínio, tá? E aí tem, tipo, água, luz, essas coisas. Isso aqui foi a última coisa que eu comecei a organizar e criar, então não coloquei tudo. Então, conforme eu for pagando, eu vou colocando as coisas aqui. Então, tem água, tem, enfim, contabilidade, né? A empresa de contabilidade, tem várias outras coisas que tem que colocar aqui. Meu Prolabore, INSS, essas coisinhas que a gente tem que pagar, tá? Então, você vai colocando, coloca como recorrente. Então, no dia específico, ó, ele vai aparecer aqui. Então, todo dia de manhã, quando eu chego aqui na minha parte, bom, financeiro, né? Eu vou abrir o extrato do banco, vou lançar no aplicativo que eu tenho ali e vou vir aqui e vou ver, bom, hoje não tem nada para pagar, ou por exemplo, no próximo mês, ó, tem isso aqui para pagar em tal dia, tal dia, tal dia, ele vai aparecendo aqui, beleza? E projetos? Clico no projetos, bom, ó, por exemplo agora, né, eu estou no meu horário de projeto, né, vou clicar aqui em gerenciar no Notion, e aqui vai aparecer, ó, projeto em andamento, o que eu estou em andamento hoje, e isso aqui eu organizei no dia anterior. Eu vim aqui e falei, eu vou trabalhar nesse projeto e nesse projeto hoje. Próximos, que são coisas que eu já tenho para fazer, já tem tarefas para serem feitas, mas eu preciso terminar esses aqui. Aguardando, porque às vezes está aguardando um profissional, um retorno de alguém, então está ali. E finalizados está aqui.
E esses projetos aqui, ó, é o mesmo projeto que a gente tem lá no dashboard. Então, quando eu clico, por exemplo, esse 201 aqui, ó, é só eu vir aqui, por exemplo, dar um arroba 201, ele já vai aparecer ali, ó, e pronto. Eu já sei que é esse projeto. Se eu clicar nele aqui, ele já me leva para o projeto lá, ó. Tá vendo? Já fui lá para o projeto, tá? Deixa eu voltar aqui no projetos, gerenciar no Notion. Ele saiu da página ali. Beleza? Então tá aqui, ó. Então eu sei que, bom, no meu bloco de tempo ali que eu coloquei, né, das 9 ao meio-dia, eu vou trabalhar nesses projetos aqui. Isso é o que eu estou fazendo. Isso me ajuda a manter um foco, né? Eu consegui... Meu celular tá tocando, talvez não parou o vídeo aqui. Não. Então, isso me ajuda a focar, né? Não trabalhar num projeto, depois ir para outro projeto, depois para outro projeto. Então, se eu terminei alguma coisa desse projeto e eu não preciso mais mexer nele por hora, eu jogo ele aqui para aguardando, né? Então, ou se eu terminei ele, concluí esse projeto, eu jogo ele aqui para finalizado. Beleza? E o mais legal é o quê? Que esse carinha e esse carinha aqui, ó, tudo que eu mexo num, ele mexe no outro. Então, você viu que eu vim nesse daqui e gerenciar no Notion e ele abriu isso aqui, né? Eu vou fechar ele aqui, ó. E vou clicar nesse aqui agora, gerenciar no Notion. Ó, o 201 que eu acabei de criar tá aqui, tá vendo? Por quê? Porque esse carinha que tá aqui, ó, tá vendo que ele fica meio, tem uma bordinha vermelho? Isso daqui é um sync, ó, ele é um bloco sincronizado. Então, por mais que eu tenha por mais que eu tenha 2 itens aqui no meu calendário, são 2 páginas dentro do Notion diferentes. Quando eu clico em um, né? Quando eu venho em um aqui, quando eu edito um, por exemplo, esse bloco aqui, esse que está dentro aqui, ele também vai ser editado. Então, ele é um bloco sincronizado. Tudo que eu mudo num, ele muda no outro, tá? Beleza? Então, por exemplo, ó, eu tinha criado, né, esse daqui aqui dentro. Então, e agora eu abri esse aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou deletar esse carinha aqui, né? Vou fechar ele aqui, ó. E vou vir nesse projeto aqui que eu tinha criado ele antes de gerenciar. Ó, sumiu, tá vendo? Porque ele é sincronizado. Beleza? Aqui, conteúdo e criação. Então, é o horário que eu separo para fazer o quê? Para mexer nos meus conteúdos, né? Conteúdos do ArcNation. Tem também... Isso aqui foi uma coisa que me ajudou muito, tá? Porque eu tinha muito esse problema de começar a fazer uma coisa e aí eu não terminava e começava a fazer outra coisa. Então, se você olhar aqui, ó, em projetos, onde mais tem, ó, estudo, tem, ó, estudando e lista de estudo. Aqui no projetos tem, ó, andamento, próximo, finalizado, né? E concluído. E aqui também, desenvolvendo o que eu tenho que criar, o que foi concluído. Eu tinha muito esse problema de começar a fazer uma coisa, começar a mexer num projeto, parar, ir para outro projeto, começar a estudar uma coisa, parar, começar a estudar outra coisa, sem terminar aquilo que eu estava estudando. Então, essa organização aqui me ajudou nisso. A fazer o quê? Bom, eu sei que isso aqui é o que eu estou desenvolvendo agora, um curso de Notion. Então, eu estou preparando um curso sobre isso daqui, sobre como criar tudo isso aqui, como que você consegue ter isso daqui para você utilizar também nos seus projetos. Todas aquelas tarefas que eu falei, né, aqui dentro de projeto, como que você cria, enfim. Eu estou criando um curso sobre isso, né, para te ensinar a fazer isso aqui também. Porque, de fato, isso aqui me ajudou muito nessa minha rotina, né. Então, é o que eu estou desenvolvendo agora, né? Então, aqui dentro, ó, eu tenho as tarefas ali, ó. O que eu já fiz, o que falta fazer, o que eu tenho que fazer ainda. Então, tá tudo ali dentro, tá? Então, isso me ajuda bastante. Por exemplo, site, ó. Se eu entro aqui no site, eu tenho que atualizar a página do Lounge, tenho que atualizar as fotos do Piazza, eu tenho que atualizar as páginas do Evo. Então, é o que eu estou fazendo agora, é o que eu estou mexendo. Então, eu não vou hoje, por exemplo, vir aqui e criar um curso de Procreate. Não. Então, enquanto eu não terminar isso aqui, eu não mexo nessas outras coisas aqui, tá? Então, quando eu terminar isso aqui, eu posso pegar isso aqui e jogar aqui para cima, entendeu? Então, é isso. Então, eu tenho esse meu bloco de tempo para conteúdo e criação. E aí, eu tenho meu bloco de tempo para projetos, tenho meu bloco de tempo de prospecção, que eu posso vir aqui gerenciar e ali vai estar... Não sei se tem alguma coisa aqui ainda, que é uma coisa aqui, ó. Carta de apresentação, então eu não comecei. Isso aqui também foi uma coisa que eu coloquei muito recentemente, então eu não comecei ainda a criar nada aqui dentro, tá? Então, mas eu tenho lá, ó, carta de apresentação. É porque também um pouco eu estou usando essa prospecção aqui com conteúdo e criação. Então, meus posts, quando vou fazer um post no meu Instagram de um projeto, de alguma coisa, vou criar um vídeo desenhando ali, resolvendo um layout, alguma coisa. Então, às vezes eu tenho colocado aqui, ó, né? A gente tem aqui as coisas concluídas, né? Então, eu tenho feito algumas coisas aqui. Quando eu chego nessa parte de criação de conteúdo,
é onde eu acabo também criando alguns conteúdos e isso serve meio que de prospecção, né? Mas por que que eu criei esse bloquinho? Porque eu quero começar a separar um tempo para me dedicar especificamente, assim, processos, como se fossem processos de venda, sabe? Então, o que que eu quero ter? Uma carta de apresentação, aonde, por exemplo, um cliente entrou em contato, alguém começou a me seguir, né? Ou, eu tenho uma construtora lá X que eu quero atender, então vou ter uma carta de algum formato ali, um e-mail, alguma coisa assim, onde eu vou mandar para essa pessoa me apresentando, entendeu? E aí depois eu tenho a ideia de fazer o quê? Criar um e-mail marketing, digamos assim, para alguns clientes, né? Clientes que já são clientes e futuros clientes. Então, esse e-mail marketing que eu vou criar aqui nessa parte de prospecção, entendeu? Então, essa parte de prospecção seria mais processos de venda, sabe? Ter um CRM, alguma coisa nesse sentido, sabe? Criar um sistema de relacionamento com o cliente. Então, é isso que entra nessa parte de prospecção e não necessariamente, tipo assim, criar um post para o Instagram. Isso aí é conteúdo e criação, tá? Então, eu vou criar um post de um projeto que eu fiz lá porque eu quero publicar, patrocinar, fazer alguma coisa nesse post. Acaba sendo uma prospecção, entendeu? Mas não é esse tipo de prospecção que eu trago aqui, ó. Então aqui é um negócio mais etapas assim de tipo de venda mesmo, sabe? Criar um funil de venda, criar um conteúdo onde o meu cliente pode se inscrever e receber algum material meu, algum vídeo meu, para entrar na minha lista de e-mail, para depois eu mandar algum e-mail para ele. Então esse tipo de conteúdo que vai ser pensado aqui em prospecção. Beleza? E estudo, né? Acho que eu tinha mostrado aqui. Estudo, você clica aqui no gerenciar, tem aqui as coisas que eu estou estudando. Beleza? Então, basicamente assim, isso é isso que eu queria mostrar. Como que esse sistema que eu criei aqui de integração com o Notion e com o Notion Calendar aqui tem me ajudado. Isso daqui, ó, não faz muito tempo que eu consegui fazer isso, até porque, igual eu falei, antes eu tinha, mas eu tinha que usar o Notion Calendar e tinha que usar o meu calendário. Então, assim, eu não dava muita atenção porque eu ficava com dois calendários e eu não gostava. Não faz muito tempo que eu descobri, faz acho que um mês mais ou menos, essa que dava para você integrar com o calendário da Apple ali. E aí foi onde eu gostei mais de usar essa ferramenta. Antes eu até tinha, mas eu não usava, sabe? Porque não fazia muito sentido. Eu acabava colocando as coisas só no meu celular ali mesmo, e só aqui dentro eu tinha uma organização diferente disso daqui, onde eu colocava as reuniões, as coisas que eu tinha para o pessoal também aqui do escritório saber. Então era meio assim. Mas a partir do momento que eu consegui integrar esses dois e eu consegui criar esse sistema aqui ó, de blocos de tempo, isso aqui me ajudou muito, 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 tá? Por quê? Porque agora eu consigo, por exemplo, no dia anterior, vir aqui, jogar tudo para o próximo dia, e aí, sei lá, por exemplo, aqui, ó, projetos, né? Aqui tá no sábado, desconsidera o sábado ali, imagina que aqui é uma sexta, ou vamos voltar aqui, por exemplo, hoje, né? Hoje eu tenho uma reunião, ó, tem uma reunião à tarde, tá? Vamos voltar tudo aqui para o dia que a gente tá. Então, hoje à tarde eu tenho uma reunião com o David, tá? E aqui essa reunião foi marcada no meu bloco de projetos aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui e eu jogo isso daqui, ó, para cá. Então, eu vou projetar das 2h30 às 4, porque das 4 às 5 eu tenho reunião, entendeu? E aí, por exemplo, aqui, ó, o meu conteúdo e criação era da 1h30 às 2h30, mas eu cheguei no escritório e, assim, falei, cara, eu preciso gravar esse vídeo, faz tempo que eu estou já adiando, e aí eu vou fazer agora, porque de tarde eu tenho reunião, e aí depois eu não vou conseguir projetar tanto, né? Então eu joguei isso aqui para cima. Até poderia, por exemplo, diminuir isso aqui, ó, arrastar para cá, colocar isso aqui, né? Dar uma organizadinha aqui e fazer isso aqui, ó, né? Poderia ter feito isso, beleza? Ajustei aqui, tá? Mas eu particularmente não gosto de mexer tanto nas coisas assim, tá? Eu prefiro, por exemplo, manter o conteúdo e a criação aqui, por quê? Porque esse é o padrão. O meu padrão de conteúdo, de criação de conteúdo é esse horário, da 1h30 às 2h30, tá? Esse é o meu padrão. Deixa eu só arrumar aqui, ó, 1h30 às 2h30. E de projetos também, é das 2h30 às 6, tá? Então, eu prefiro manter aqui o meu projeto aqui, tá? E eu estou gravando agora esse vídeo enquanto eu deveria estar fazendo o projeto. E quando eu chegar de tarde, em vez de eu fazer isso aqui, eu já vou começar a projetar, tá? Porque o legal dos seus blocos de tempo é você determinar os blocos e meio que eles não mudarem mais. Então, por exemplo, de manhã eu vou dar o retorno de pendências e vou fazer o financeiro. Então, todo dia de manhã eu vou fazer o retorno de pendência e vou fazer o financeiro,
né? E vou projetar. E de tarde eu vou criar conteúdo. E de tarde eu vou projetar. E depois, entendeu? Então é legal que não fique mudando de um dia para o outro, tá? O legal é que não fique mudando de um dia para o outro, que isso seja sempre meio que fixo, entendeu? Esses horários. E aí, claro, eventualmente você vai precisar adequar alguma coisa. Então, por exemplo, esse daqui, ó, eu não tirei do meu bloco de 12h30, mas eu diminuí, não tem problema. Quando eu jogo ele para outro dia, eu jogo no mesmo horário de início, 12h30, mas aí beleza, eu não tenho reunião esse dia, eu arrasto ele para ele ficar das 12h30 até as 6, entendeu? Então, assim, diminuir o tempo daquele bloco não tem problema, né? O que, no meu ponto de vista, não tem problema. O que tem problema é ficar mudando, jogando para cima e para baixo, daí isso acaba complicando demais. Eventualmente, eu até deixo ele até 6 mesmo aqui, ó, não tem problema. Tá? Ele fica meio que em conflito, né? Mas beleza, meu bloco de tempo aqui, ó, é das 12h30 às 6. Mais 4 eu tenho reunião, mas terminou a reunião, eu tenho mais uma horinha para trabalhar. Então você pode deixar dessa forma também. E aí é o que eu falei, é muito mais fácil de você fazer assim, ó, eu tenho esse bloco de tempo de projetos, né? Do que você colocar, tipo, 12h30 até as 3 eu vou trabalhar em tal projeto. Das 3 até as 4 eu vou trabalhar em tal projeto. Das 4 até as 5, outro projeto. Aí você tem que ficar criando para cada item um projeto, né? E ficar mexendo, é muita coisa para mexer. Então é muito mais fácil. Eu tenho meu bloco de tempo de projetos, eu clico aqui, eu sei qual que é o projeto que eu vou trabalhar. Então eu estou trabalhando nesse projeto, eu vou clicar aqui dentro dele, já vai vir para minha planilha aqui do projeto, onde eu sei o que está em andamento, o que foi concluído e assim por diante, tá? E aí eu posso trabalhar nele, beleza? Então é assim que a gente acaba usando, né, essa integração desses dois softwares. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal. Espero que traga de fato que traga algum aprendizado, né, para você, que você consiga aproveitar isso de alguma forma. Eu quis trazer porque de fato assim, nesse último mês que eu comecei a utilizar isso daqui, é o que tem me ajudado muito mesmo na minha produtividade, saber o que eu estou fazendo. Igual eu falei, eu tinha esse problema de começar várias coisas e nunca terminar e sempre começar a fazer outra e não terminar o que eu estava fazendo. Isso aqui me ajudou muito nisso, porque eu determino um bloco de tempo para aquela tarefa. Dentro desse bloco de tempo eu tenho ali as tarefas que eu vou fazer e o que está em andamento, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Eu acabei não conseguindo gravar o meu celular para mostrar o editzinho ali do Notion, né, funcionando nele, do calendário, para você clicar e colocar a tarefa, mas eu vou fazer isso e trago no próximo vídeo essa função, porque também é bem prática, ajuda bastante na hora que a gente está ali projetando, né? Que a gente está projetando, não, que a gente está no dia a dia ali e surge uma tarefa na nossa cabeça, né? E a gente sabe que isso sempre acontece, e geralmente acontece quando você não tem onde anotar, você não tem onde fazer nada. Então, se você está com o celular, você pega, abre ali, você clica, já coloca a tarefa ali, ela já vai ali para o teu Notion, e quando você chegar ali nos teus retornos e pendências, né? Você vai saber se ela está atrasada, se você programou ela para algum outro dia específico, tá bom? Então, aproveita para seguir aqui o nosso canal, isso ajuda bastante. Se você gostou, também deixa um like. E se tiver algum comentário, alguma dúvida que tenha ficado em relação ao vídeo, ao que a gente mostrou aqui, só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Um abraço e até a próxima.